Meus queridos irmãos da Igreja Batista da Lapa, meus amigos, parentes, aqueles que nos acompanham no canal do YouTube da Igreja, também no meu canal, muito bem-vindos para essa aula bíblica dominical, dentro do nosso programa da EBD Express. Não é? Hoje nós vamos falar sobre esse tema que se trata de inferioridade, não é? Sentimento de inferioridade, e que nós vivemos com ele todo dia. Não é? Não importa, às vezes, a classe social ou a situação que está, a gente, às vezes, diante de certas circunstâncias, nos consideramos, às vezes, inferiores. E a abordagem que nós queremos fazer hoje é que quando esse sentimento de inferioridade, ele trava a nossa ação, ele nos inibe, ele impede que a gente faça, principalmente, a vontade de Deus, né? Então nós vamos tratar disso aqui, nessa aula aqui, eu espero que seja uma bênção na sua vida. Não é? Muito bem, a denominação de complexo de inferioridade, ela foi cunhada pelo um psicólogo famoso chamado Alfred Adler. Esse era considerado um discípulo de Freud, eles conviveram juntos por algum tempo, não é? E depois eles acabaram se separando, tiveram divergências, e esse Alfred Adler acabou criando uma escola de psicologia chamada Psicologia do Eu, né? Então ele é bastante aí conceituado, embora também, como toda teoria, sempre vem junto a polêmica também. Parece ser que Alfred, ele viveu isso, essa questão muito forte da inferioridade, porque ele era de uma família grande, ele tinha problemas físicos, ele era meio nanico, sofreu muito para andar e não foi muito bem recebido pela sua mãe, era meio rejeitado. Então ele cresceu num ambiente familiar assim, com muitos problemas, muita dificuldade, não é? Mas ele define esse complexo de inferioridade como um estado neurótico, né? Que tem por fundamento o sentimento de insuficiência ou incapacidade para enfrentar a vida e seus problemas, né? Então essa é uma das definições dele, que ele criou para esse chamado complexo de inferioridade. Também ele afirma que há em toda criatura humana, ao nascer, sob forma rudimentar, penosa impressão de desvalor, inferioridade, desamparo, que a levaria a uma angústia mortal, não fora um impulso de agressão e domínio. Então o que nós estamos observando aqui é que ele assume que a criança, por ser pequena, por ser frágil, já enfrenta esse problema desde o seu nascedouro, né? Desde do seu parto, e tem nos adultos assim uma espécie de uma competição, não é? E quando não, desperta nele também um impulso de agressão para tentar superar o seu estado de inferioridade. Muitas pessoas são agressivas, né? E buscam dominar sobre as outras porque elas querem esconder o seu estado de inferioridade. Essa é a ideia que nós estamos passando aqui com esse pensamento da psicologia, né? Também alguns psicólogos consideram, às vezes, talvez como ponto de partida, quando eles têm que fazer terapia com alguém, dizem o seguinte: todo complexo de inferioridade é, em derradeira análise, fruto do insucesso da tendência dominadora que existe em todos nós, né? Então, talvez a maioria deles, ou boa parte desses profissionais que cuidam desses distúrbios que nós temos no nosso comportamento, né, como uma ânsia que o ser humano tem de dominar sobre os outros, não é? E quando ele não consegue isso, não consegue ter sucesso, então ele acaba caindo nessa vala da inferioridade. Muito bem. Existe também uma questão até interessante do ponto de vista cultural, né? E nós temos aí um famoso escritor, um carioca, que é bastante citado entre as pessoas aí que fazem comentários, outros autores inclusive, né? Bastante admirado por muitos, chamado Nelson Rodrigues, e ele cunhou uma expressão dizendo que o brasileiro,
ele tem um sentimento de inferioridade que ele chama de síndrome do vira-lata, né, ou complexo de vira-lata. Então, na análise dele, o brasileiro ele considera então os outros povos, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, como superiores a nós. Então, sempre quando ele se refere ao Brasil, ele se refere de uma maneira pejorativa, porque ele, até no seu subconsciente, ele considera que, o brasileiro considera que os europeus são melhores do que nós, né? Essa ideia dele é de 1958, e ele era um comentarista de futebol, e aí ele, talvez sentindo aquele momento que o Brasil vinha de uma frustração da Copa do Mundo de 1950 e 54, então quando foi para a Suécia, para a Copa do Mundo de 58, o sentimento que perdurou na seleção brasileira, no país, era um sentimento de que o nosso futebol era inferior da Europa, né? E na verdade não foi o que aconteceu, aliás, parece ser uma das melhores Copas que o Brasil participou. Muito bem. É muito difícil a gente trabalhar com esse complexo da inferioridade, né? Porque envolve muitos aspectos, né? E creio que não seria nessa aula que a gente ia esgotar esse assunto, e talvez eu também não seja a pessoa mais adequada para aconselhar aquele que se sente inferior. O que eu vou fazer aqui na verdade, uma abordagem bíblica, né, apontando um ou outro ponto. Mas, para aqueles que sofrem disso, o meu conselho é que você busque mesmo uma ajuda profissional de alguém que foi treinado para aconselhamento, alguém que é especialista em psicologia, psicanálise, para entender o porquê que você tem esse sentimento, né? Lógico que eu não estou aqui afastando qualquer possibilidade de você ter a sua cura também espiritual através do poder de Cristo na nossa vida, né, que você vai buscar ajuda espiritual na Bíblia, na Palavra de Deus, e também você vai conseguir resolver esses seus traumas, né? Mas aqui eu só estou listando algumas coisas que deveriam ser consideradas nesse nosso complexo de inferioridade. O ambiente familiar geralmente é um ambiente que responsável por muitos dos nossos traumas, né? A maneira como nossos pais nos criaram, né? Alguns pais não souberam valorizar os seus filhos e logo de cara eles já impõem a eles um estado inferior, né? Nunca vou esquecer de uma situação que eu estava acompanhando com meu filho, um jogo de futebol, e aí tinha os pais que estavam lá acompanhando o jogo no Colégio Batista, e meu filho fazia parte do time de futebol de salão, não é? E, num dado momento, um menino fez uma jogada errada e ouviu um grito do seu pai, dizendo assim: menino, você é um imbecil, como você pode fazer uma coisa dessa? Então, aquele menino, ouvindo uma afirmação tão forte como essa, como é que ele vai se sentir? Ele vai se sentir um imbecil, porque afinal de contas foi o pai dele que falou, não é? Então, muitas vezes os pais não medem as palavras e já vão inculcando nos seus filhos que eles são inferiores, que eles são incompetentes, que eles não servem para nada, não é? Diferente de um ambiente familiar, onde que o apoio vem da própria família, incentivando, valorizando, aplaudindo os seus primeiros passos, primeiras vitórias, né? Temos também a condição socioeconômica, que pesa muito quando a pessoa é pobre, também se sente inferiorizada. A questão da nacionalidade, se ele nasceu na América Latina, se ele nasceu no Nordeste, se ele nasceu na África, né? E a questão também da etnia, a questão da cor da pele, se é preto, se é branco, e aí vai, né? Traumas, até a própria religião também às vezes impõe um senso de inferioridade que nós não podemos descartar. Nós sabemos que por muito tempo aqui no Brasil, o nosso povo foi obrigado, às vezes, a usar roupas bem feias, as mulheres principalmente, para que não pudessem mostrar a sua vaidade, né? Isso foi uma coisa que marcou a vida de muita gente, né? Muito bem. Então, o que eu quero dizer aqui é que isso é uma coisa natural, não é? E nós vamos ver agora 3 exemplos na Bíblia de homens de Deus que demonstraram isso,
essa ideia de inferioridade, né? Então nós vamos ver o exemplo de Moisés, vamos ver o exemplo de Jeremias e vamos ver o exemplo de Amós, né? Quando nós pensamos em Moisés, aquele grande líder, né, nós vamos ver que no começo, quando Deus o chamou, ele apresentou como desculpa, né, o seu problema da fala, né? Então Deus o chama ali durante aquela experiência que ele teve na sarça ardente, Êxodo capítulo 3, ele diz assim, Deus chamou Moisés: eu quero que você vá libertar meu povo, né? Vá falar com o faraó. E ele diz: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então veja que ele se sentiu um homem incompetente para fazer aquilo. Deus falava com ele, mas ele, diante de Deus, ele falou: não, Senhor, eu não tenho a mínima condição de fazer isso, né? E aí ele também tinha um outro lado dele, que ele talvez pudesse pensar no fracasso. E se eles não acreditarem que o Senhor falou comigo? Tá? O que eu vou dizer para eles? E por fim, ainda usa um outro argumento. Ele ficou ainda discutindo com Deus, apresentando as suas desculpas. E diz: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Ora, Moisés foi um homem criado nos palácios de Faraó. Ele certamente teve a melhor educação da época. A gente sabe, pela história, que os egípcios tinham um grau de intelectualidade muito alta. A engenharia era muito desenvolvida. Eles não construíram as pirâmides sem tecnologia de ponta da época, não é? Até hoje, quando nós visitamos o Egito e olhamos para as pirâmides e todas aquelas grandes construções, a pergunta é: como é que eles conseguiram colocar aquelas pedras naquela altura, se na época não tinha grandes guindastes, não tinha equipamentos hidráulicos e nada? Então isso eles desenvolveram umas técnicas de construção civil espetacular que até se perdeu no tempo. Então aí pode-se pensar que Moisés teve uma excelente educação, mesmo tendo uma grande educação e não ter problemas econômicos, Moisés se sentia incompetente. Muito bem. O outro exemplo de Jeremias, né, que Deus o chama também, Jeremias foi chamado muito cedo, né? E o texto que nós encontramos é assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aí a resposta de Jeremias: ah, soberano Deus, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Quantos irmãos hoje, quando são chamados a dar um testemunho, a contar uma experiência, ele fala: irmãos, eu não sei falar. Eu não falo bem em público, e aí trava tudo, chora, porque ele se sente inferiorizado por não ter a facilidade de se expressar publicamente, né? E aí vem o consolo de Deus: não tenha medo, eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor, no Jeremias capítulo 1 e verso 8. Temos um outro exemplo ainda bem interessante, que é o exemplo de Amós, né? Deus o chama. Não me parece no texto que Amós apresentou a Deus alguma desculpa de imediato. Mas desses personagens que nós já citamos, como Moisés e Jeremias, Amós certamente era talvez o menos qualificado. Porque ele diz assim no seu texto: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres, né? Que em outras versões chama de sicômero. Um figo parece que tinha uma cascadura e ele tinha que espremer para sair o suco lá da fruta, né? Então ele se declara, quando ele está levando a mensagem de Deus, ele se identifica como apenas um pastor, né? Aí que cuidava do gado, um boiadeiro talvez. E aí, se a gente transportar isso para os nossos dias, vamos ver que é simplesmente uma pessoa, às vezes, que não tem leitura, um homem do campo, talvez um homem bruto, rude, né? Que faz aquele serviço lá, nada mais que isso, né? Mas aí ele diz ainda: mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetiza a Israel. Então temos aqui alguém que aparentemente desqualificado,
do ponto de vista acadêmico, mas com uma chamada de Deus e que atendeu a chamada de Deus. Não consta no livro que ele, em algum momento, ele tentou refugar, mas ele foi adiante. Então, esse é um exemplo de Amós. Muito bem. Então, aqui nós vamos agora pensar de que inferioridade é uma ponta, soberba é outra ponta. Não é? Então, a Bíblia nos aconselha a sermos equilibrados. Não é? O texto de Romanos, capítulo 12, verso 3, Paulo fala assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, no entendimento de Paulo, não cabe nem se sentir menor do que os outros, né? E nem se sentir maior do que os outros. Essa é a ideia paulina nesse texto aqui. Não é? Quando eu penso que alguns crentes vivem no sentimento de inferioridade, eu também penso que talvez você se esqueceu de que você foi salvo pelo sangue de Cristo. Preço de ouro, mais que ouro refinado, diz a Bíblia. Então, aquilo que foi pago pelo nosso resgate foi muito alto. Ora, se Cristo morreu na cruz por mim, para me tirar da morte eterna causada pelo pecado, e me dá uma promessa de que um dia eu estarei nos céus, que eu andarei por ruas de ouro, como diz a Bíblia, não é? Então eu tenho que considerar que eu tenho valor, não é? Que ninguém ia pagar por mim um preço tão alto se eu fosse desprezível. Não podemos pensar desta forma. Né? E às vezes esse sentimento de inferioridade, né, é um sentimento que não é de Deus, não é um sentimento diabólico, que vem para impedir que eu faça a obra dele. Então, em um dado momento, eu tenho que levantar minha cabeça e agradecer a Deus pelo preço que ele me pagou. Então, eu tenho valor. Eu não sou qualquer um. Não é? Eu tive uma experiência quando eu era jovem e também vivi esse problema do complexo da inferioridade. Né? Porque, lógico, de pele escura, eu era de família pobre, então a minha pele era uma pele ruim, meu cabelo também não me ajudava muito para pentear, e ali me sentia, às vezes, preterido em algumas situações, porque é óbvio que, às vezes, alguma moça não ia olhar para mim com um olhar de desejo, como olharia para uma outra pessoa com uma aparência melhor. Aí um dia encontrei, estava no Rio de Janeiro, e com alguns amigos assim, e nunca vou esquecer que uma moça que era noiva de um grande amigo meu da época, ela falou assim, olhou para mim e falou: Marcos, você está bem vestido hoje. Aí eu falei: foi o melhor que eu consegui. Ela falou: mas está correto, você é príncipe, você é filho do Deus Altíssimo, não é? Então, é assim que você tem que ter. Você tem que se arrumar bem mesmo, se apresentar bem, porque você é filho do Deus vivo. Não é? Não pode, junto com a aparência, ainda achar que vai ter que ser relaxado. Aquilo me ajudou muito a entender aquele meu valor naquela época. Né? Um outro dado interessante que eu observei foi que, numa pesquisa feita numa tese de mestrado na Universidade Federal da Paraíba, né, uma pessoa fez um estudo com alguma coisa próxima de quase 200 alunos, perguntando a eles qual o valor que devia ser dado de indenização para uma pessoa que foi tratada de uma forma violenta pela polícia. E aí eles colocaram alguns cenários para aqueles alunos responderem. Eles colocaram uma pessoa negra e uma pessoa branca. Uma pessoa negra nascida no Brasil, uma pessoa negra nascida na África, uma pessoa negra nascida na Europa. E da mesma forma, branco brasileiro, branco africano e branco europeu. E na medida que os alunos fossem respondendo aleatoriamente, porque eles não tinham, lógico, a informação do todo, eles só tinham que receber aquela imagem, aquela foto, e dizer, olha, quanto que merece na justiça uma indenização, aí cada um deu a sua resposta,
E no final, quando eles tabularam os dados, eles perceberam que a maioria tinha dado um valor 4 vezes maior para o branco europeu do que para o negro brasileiro ou africano. Então, veja que muitas vezes esse sentimento de inferioridade, ele é quase que cultural, está no nosso subconsciente. Né? E a gente leva isso com isso e nós temos que lutar muitas vezes com essas coisas aí. Muito bem. Então aqui eu queria que também, por outro lado, a gente não confundisse o que é inferioridade com submissão às autoridades, com respeito às pessoas. O fato de você ser respeitoso, tratar as pessoas, principalmente assim, aqueles que são talvez mais experientes, né, dando honra àqueles que merecem honra, isso não é se tornar inferior. É apenas uma questão de educação, de caráter. Né? E também inferioridade não se confunde com humildade. Né? Humildade é quando eu me submeto, né, às ordens, às autoridades, aos irmãos que eu aprecio, de uma forma assim, que eu vou ouvir o que eles têm, vou aceitar as críticas dele. Não é? Inferioridade, ela está no sentido que nós falamos no começo, que é aquele sentimento que nos trava, nos impede de agir porque eu me sinto menor que todos, me sinto incompetente ou incapaz. Né? Essa que é a ideia aqui. Muito bem. O Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, verso 3, né, ele diz assim: nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, Paulo, nesse texto todo de Efésios, né, são conselhos pastorais da igreja de Éfeso, ele está tratando de como é que nós nos relacionamos com os irmãos na igreja, né? E para que não haja conflito, como muitas vezes nós encontramos nos meios religiosos, pessoas que se acham mais importantes do que as outras, né? Então, isso atrapalha muito a nossa convivência, porque como é que eu vou estar num ambiente onde todos foram ganhos pelo sangue de Cristo, todos receberam o mesmo preço de resgate, mas alguns se consideram maior, não é? O autor aos Hebreus também trata dessa questão de uma forma muito sábia, quando ele diz assim que para as pessoas quando vão ao templo, não procurarem os primeiros lugares, ele trata dessa questão aí. Não é? E às vezes nós na igreja, muitos irmãos que têm algum talento, que tem uma capacidade, mas diante às vezes ele está num grupo onde talvez estejam pastores, estejam professores, gente um pouco mais educada, ele trava. Ele fala assim: o que eu vou falar lá? O que eu falar vai parecer bobagem. Não é? E aí não consegue se desenvolver. Não é? Então, a função da igreja é que a gente ajude esses irmãos que têm essa dificuldade de se expressar, né? E mostrar a eles que eles têm valor sim, que vão ter oportunidade, né? E que talvez eles vão errar na primeira vez que eles falarem em público, eles vão gaguejar, e talvez cometam algum erro até de bíblico. Mas o que nós estamos tratando é dando uma terapia para que eles se desenvolvam. Isso é função nossa da igreja, não é função de a gente ajudar os irmãos que precisam superar esse trauma. E nós temos uma promessa, né, que Deus fez ao povo hebreu, lá em Deuteronômio, que diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Né? Então, alguns usam esse texto, assim, dentro da teologia da prosperidade, como se o crente vai estar sempre por cima da carne seca. Né? Tem que tomar um certo cuidado, né? Porque, lógico, há uma promessa para nós que nós vamos para o céu, que nós vamos poder estar acima na eternidade pela justiça de Cristo na nossa vida. Mas isso, aqui na Terra, não significa que o crente vai estar sempre sendo a cereja do bolo. Não vai ser. Né? E até é bom observar que o texto fala:
e o Senhor, o nosso Deus, quer dizer, se Deus nos colocar por cabeça, se Deus nos colocar acima, não é? Ele nos dá uma condição privilegiada, não é? Foi Ele que nos deu, não foi nosso mérito, não é? E aí a outra condição é se obedeceres, diz o texto, se obedeceres. Tá? Então tem uma condição importante aqui, que é a condição da obediência ao nosso Deus. Isso não pode ser nunca esquecido, jamais, né? Não é esquecido de tratar dessa questão aí. Muito bem. Tem uma história que fala de um ministro evangélico, né, que sentiu que deveria fazer um trabalho semelhante ao que o grande Moody, grande pregador, né, do século XIX, né, fez. Ele se inspirou em Moody e ele orou bastante, trabalhou bastante para seguir os passos de Moody. Mas os resultados não foram os mesmos. Os resultados que ele obteve foi pífio, né? E aí ele, lógico, como ele estava em oração, ele entendeu, né, que aquilo que Deus tinha para Moody era específico para Moody. Né? Deus chamou Moody para uma grande obra. E Moody também era um homem como Amós, era um homem sem escolaridade, era um homem simples. Diz a sua biografia que ele vendia sapatos no começo. Né? E ele não teve estudo de teologia profundo, mas ele ganhou muitas almas, porque ele ouviu a voz de Deus para pregar o Evangelho, né? E saiu pelo mundo. Né? Até hoje, ainda quem tiver a oportunidade, às vezes, de visitar Chicago, por exemplo, vai encontrar a igreja e a todo o ministério que Moody fundou. Lá, muito bonita, a igreja muito bonita de você conhecer. Eu faço a sugestão que você, se você puder visitar Chicago, vá visitar a igreja que Moody fundou. Mas aquele ministro que sonhou em ser como Moody, depois ele compreendeu que Deus o chamou para fazer um trabalho dele, não de Moody. Né? Isso que é importante. Deus nos chama para uma tarefa. E é essa que nós temos que dar conta dela. Amós é chamado de um profeta menor, porque ele tinha uma mensagem específica. Jeremias já era um profeta que teve um ministério mais amplo. Né? Então, nenhum nem outro maior ou menor. Eles fizeram aquilo que Deus colocou para que eles fizessem. Isso que é importante da gente compreender. Né? Muito bem. E aqui nós vamos também agora pensar, o nosso autor do livro que nós estamos seguindo, de Problemas Humanos, Soluções Divinas, né? Dr. John Durwhite Pentecost, né? Que faleceu até, eu diria, recentemente, em 2014, né? Ele coloca, trata essa questão a partir de duas causas, né, que ele coloca aqui. Né? Duas causas. Ele coloca que a inferioridade está atrelada ao medo das pessoas e ao medo do fracasso. Duas questões. Então, como eu disse antes, pode ser que há outras causas, né, que talvez você possa pensar seriamente se isso é um grande período na sua vida, de você procurar uma ajuda pastoral, ou uma ajuda com um profissional especializado nisso. Mas no nosso livro, nós vamos tratar desse assunto aqui, que diz assim, ó, medo das pessoas. O que vão dizer de mim? Esse era o que Moisés alegou. Senhor, o que vão dizer de mim? Vou chegar lá e disse que eu estava numa montanha, e que eu vi um arbusto pegando fogo, e o arbusto não se queimou, e que o Senhor falou comigo. Olha que, se Moisés contasse essa história, Faraó ia dar gargalhada. Falou, Moisés, os 40 anos que você fugiu daqui fizeram mal para a tua cabeça. Não é? Não é? E Moisés tinha medo de se expor diante do grande Faraó, não é? De estar lá. Às vezes nós temos medo de se expor, porque o que as pessoas pensam, o que as pessoas vão dizer de mim. Né? Então prefere preservar a sua imagem até então quietinha, bem guardada, bem embalada, né? E não se revelar. Esse é o medo. O que as pessoas vão dizer de mim? Como enfrentarei pessoas mais estudadas do que eu? Como é que eu vou, quem sabe, dar uma aula na escola dominical e lá o pastor vai estar me olhando, né? Os pastores vão estar me olhando. Então, às vezes, quando nós temos uma igreja com gente bem formada, assim,
você bate uma certa insegurança, né? Você está ali na frente, o pastor está te olhando. O irmão teólogo lá também está te olhando. O outro que fez faculdade teológica também está te olhando. Né? E de repente tem um visitante lá, que você não sabe quem é, que é pastor há 500 anos de alguma igreja, e está te olhando. Isso te bate uma insegurança muito grande. Você vai ver o que esse homem vai sair pensando de mim. Mas naquele momento, o que nos dá força é, eu orei ao Senhor, eu estudei a palavra dele, ele colocou isso no meu coração, de uma maneira, talvez, simples, não tão sofisticadas, mas esse é o recurso que Deus me deu, esse é o recurso que eu vou usar, esta é a mensagem que eu vou transmitir segundo o que Deus me concedeu, não segundo o que os teólogos gostariam que eu falasse. Né? Medo de fracassar, do ridículo, né? De chegar e não acontecer nada. Né? Imagina Moisés, quando Moisés jogou o seu cajado e virou uma serpente. E se a serpente dos magos tivesse engolido a serpente de Faraó? Olha só o vexame que seria isso, né? E muitas vezes, quando Deus nos chama para dar um testemunho, para consolar alguém, para levar uma palavra até profética, por que não? Né? E Deus nos chama, nós não temos mais como trazer lá o profeta da igreja, mas nós estamos ali diante de um problema, uma pessoa carente precisa da nossa ajuda. E a gente ora e Deus fala assim, leia esse trecho, leia essa palavra, fala com ele. E você vai até trazer aquela palavra profética para ele. E se não acontecer? Será que eles vão achar que eu sou um crente falso? Não, esses medos podem aparecer à nossa frente. Muito bem. Aqui, querido irmão, eu gostaria de deixar para você uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de ânimo, né? Que você possa pensar se caso você estiver passando por isso, né? Aquele que nos chama para a sua obra é o que nos capacita. Nos 3 exemplos que nós citamos de Moisés, Jeremias e Amós, Deus falou, vou estar com você, Moisés. Você não vai estar sozinho. Jeremias, eu vou colocar a palavra na tua boca. Amós, você vai dizer o que eu colocar no teu coração. Não é a tua palavra. Sou eu. Nós somos apenas um instrumento, um canal. Então, Deus vai nos capacitar, né? E naquele dado momento, né, Jesus também falou sobre isso, né, naquele dado momento, né, o Espírito Santo colocaria as palavras na nossa boca. Né? Então, o único papel que nós temos que fazer é sair da nossa inércia, repreender em nome de Jesus essa inferioridade e fazer alguma coisa em prol da obra de Deus. Né? Deus não está preocupado com o meu sucesso ou o meu fracasso. Isso para ele é de menos. O que é que Deus quer de mim? Que eu seja obediente. Simplesmente isso. Tá? E nós temos aquele versículo clássico, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós temos uma empreitada, Deus nos chamou, não é? E Deus, sabendo de todas as minhas fraquezas e limitações, Ele é por mim, não é? Agora, cuidado, porque muitas vezes, ao aceitar seu estado de inferioridade, você pode estar diminuindo, entre aspas, o nome de Deus, porque ninguém diminui o nome de Deus, não pode ser diminuído. Então eu coloquei entre aspas para dizer que a pessoa que vai te ouvir vai achar que o seu Deus é pequeno mesmo. Né? Quando agimos de forma inferior aos demais homens. Nenhum homem é superior a mim. Né? Eu respeito as autoridades, respeito aqueles que merecem ser honrados, devo fazer isso, devo me expressar elogiando, valorizando, mas eles não são melhores do que eu. Porque Cristo pagou um preço por mim na cruz muito grande. E isso eu tenho que ter respeito por isso também. Né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, né? Lembre-se sempre que muitas vezes quando você estiver diante de, quem sabe, de um grupo seleto, né, de pessoas, né, e alguns vão até tentar te inferiorizar mesmo, né, são arrogantes. Né. Lembre-se que atrás daquela arrogância, daquele nariz empinado que está te olhando, ele é um ser inferior também. Usa isso como arma, né, para te desqualificar, mas ele é inferior. Né? Ele tem esse sentimento também como você. Não é?
Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Sinta-se valorizado por Cristo na nossa vida. E se aquilo que Deus colocou no coração para você fazer, faça. Porque é Ele que vai te capacitar. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.